Irmão, minha irmã, graças a Deus. Abra sua Bíblia no texto que já lemos no início do culto, na leitura oficial. 1 aos Coríntios, qual foi o capítulo? Capítulo 10. Vamos ler novamente esse texto. Eu vou ler agora na versão atualizada, a partir do versículo 1. Abra aí para você acompanhar a leitura. Vamos ler a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Amém, meus irmãos? Eu quero que você mesmo sentado, feche os seus olhos, curve sua cabeça. Irmão Nil, chegue aqui e faça uma oração, pedindo a bênção de Deus para a sua igreja, para a igreja de Cristo Jesus, para que a palavra fale profundamente aos nossos corações nesta noite. Pai do Senhor, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade de nós estarmos aqui nesta noite, Pai. Nós só viemos aqui para te adorar, para te louvar, para te exaltar, Senhor. Agora, nesta noite, Senhor, eu te peço, Senhor, te clamo, nesta noite, Senhor, que o Senhor possa abrir a mente e o coração do teu povo, Senhor, para receber essa palavra que vem através do teu filho Valbert, Pai. Fala conosco, Senhor, nesta noite. É isso que nós precisamos ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler, a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, traz uma verdade, como é toda a Bíblia Sagrada, uma verdade, e que nos remete ao povo de Israel, a antiga aliança, e nos apresenta uma grande advertência. Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui nesta noite, participando do culto de Santa Ceia, para, a partir da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, compreendermos qual seja o propósito e a vontade de Deus para a sua igreja. Então, a partir dessa realidade, a nação de Israel, que nos apresenta aqui uma realidade física, de acordo com o texto que nós lemos, essa realidade física de Israel como povo, como uma nação organizada, representa a realidade espiritual da igreja de hoje. Eles viveram uma realidade de bênção,
eles presenciaram a nuvem de proteção durante o dia, na caminhada após serem libertos da escravidão egípcia. Eles experimentaram uma nuvem de proteção durante o dia e como se fosse um fogo durante a noite, para lhe proteger do frio, do deserto, dos animais, das serpentes. E eles atravessaram o Mar Vermelho como uma prova milagrosa de Deus, de que Ele, o Senhor, estava no controle daquele povo. Eles experimentaram o sobrenatural e viram o extraordinário acontecer. Deus os libertou com uma mão forte, com uma mão poderosa. E ainda tiveram a possibilidade de receber a terra da promessa. Deus havia prometido àquele povo, ainda nos seus antepassados, como Abraão, que entregaria todas aquelas terras àquele povo, a terra de Canaã. E eles receberam essa promessa. Deus os tirou com mão poderosa do Egito, para os conduzir à terra da promessa, a Canaã. Canaã era a terra onde Deus queria que os israelitas vivessem após terem saído da escravidão. Canaã era a terra da promessa. Canaã representava o sossego, representava a bênção, representava a prosperidade, representava a liberdade, representava a providência divina. E Deus havia prometido àquele povo que daria aquelas terras àquela nação. Em Canaã, eles viveriam pela fé. E Deus, como é um Deus que promete e cumpre, Ele, Deus, cumpriria as suas promessas. Meus amados irmãos, depois de tudo isso, dos milagres que eles presenciaram, das bênçãos que eles receberam, do livramento, da proteção, da providência do pão, do alimento, da água, inclusive a água que saía, que jorrava da pedra, era uma tipologia de Cristo Jesus, a água da vida. Depois de tudo isso, o apóstolo Paulo nos mostra de que muitos deles, ou por que não dizer, a grande maioria, quase 100%, dos que saíram do Egito, depois de adulto, jamais chegaram à terra da promessa. Jamais contemplaram Canaã. Para nós hoje cristãos, para nós hoje a igreja de Cristo Jesus, Canaã é a nossa terra da promessa. Canaã é o lugar onde Deus quer que você viva pela fé. Eles viveriam pela fé. Eles contemplariam, como Deus já havia provado os milagres, eles contemplariam os milagres de Deus. Eles contemplariam as bênçãos de Deus, não só no período em que eles estavam caminhando pelo deserto, mas sobretudo quando eles chegassem à terra da promessa. Canaã é logo ali, e Deus, assim como prometeu cumprir as suas promessas na vida daquele povo, Ele promete e Ele cumpre as suas promessas na vida de cada crente hoje. Canaã, meus irmãos, para nós, igreja de Cristo, é o lugar onde Deus quer fazer cumprir todos os propósitos na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Canaã é o lugar onde nós podemos atingir o máximo do nosso potencial. Canaã representa o máximo das nossas potencialidades. E eu falo isso compreendendo à luz da Bíblia Sagrada, do que Deus iria realizar no meio daquele povo e através daquele povo, como pode realizar através de cada um de nós e quer realizar através de nós.
nas nossas potencialidades em relação à nossa família. Canaã é o lugar onde Deus quer operar o milagre dentro da família. Canaã é o lugar onde Deus quer operar o milagre na tua profissão. Canaã é o lugar onde Deus quer operar o máximo da tua potencialidade como crente, como servo de Deus. Canaã espiritual é o lugar para onde nós iremos morar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mas o texto que eu li, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, ele deixa muito claro que os israelitas não entraram na terra de Canaã, excetuando os dois espias, Josué e Calebe, e saiu daquele lugar de escravidão uma grande multidão, milhares e até mais de 1 milhão de pessoas. Mas somente 2 dos que saíram do Egito adquiriram, acreditaram, compreenderam o propósito de Deus e receberam as promessas que Deus havia feito a eles, Josué e Calebe. Isso é para nós pensarmos nesta noite. E eles não entraram pelas razões que Paulo cita a partir do versículo 5, que eu quero chamar a sua atenção para meditar nesta noite comigo. Pelo menos nós temos aqui 5 pecados elencados pelo apóstolo Paulo, que foi a razão pela qual aquele povo que saiu da miséria, que saiu do Egito, que saiu da escravidão, não chegaram à terra da prosperidade, à terra da bonança, à terra da bênção, à terra da presença de Deus. Paulo cita pelo menos 5 pecados. O primeiro é a cobiça, a idolatria, a imoralidade, pôr o Senhor à prova e a murmuração. Esses pecados, meus irmãos, impediram que aquele povo chegasse na terra prometida. Paulo chama a nossa atenção aqui, porque da mesma forma em que eles foram libertos, nós também já fomos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Da mesma forma que Deus mostrou os milagres àquele povo, Deus mostra os milagres para a igreja do tempo presente. Da mesma forma que Deus operou maravilhosamente, Deus continua operando maravilhosamente no meio da igreja. Mas como Paulo escreveu esse texto para a igreja de Corinto, e tem o mesmo sentido para a igreja do século 21, o Senhor Deus deseja que cada crente tenha a sua experiência e acredite que a terra de Canaã é logo ali, e supere as dificuldades, e supere as adversidades, e supere os problemas, supere e vencendo as lutas, acreditando que nós estamos caminhando pelo deserto, mas a nossa morada não é no deserto, a nossa morada e a nossa bênção está logo ali, na Canaã espiritual, que representa a nova Jerusalém, que Ele preparou para cada um de nós. O Senhor deseja que cada crente tenha uma existência, ou seja, uma terra de Canaã. Em sua vida profissional, Deus deseja que cada um de nós tenha uma Canaã na nossa vida profissional. E o que é ter uma Canaã na nossa vida profissional? É dar o melhor de nós, é dar o melhor que nós podemos para ajudar ao outro, para ajudar o próximo, para ajudar a nossa família, para agradar a Deus. Mas Deus também quer que nós tenhamos uma Canaã na nossa família. E o que é ter uma Canaã na nossa família? É se apropriar, é tomar posse das bênçãos que Deus tem para a nossa família. Deus quer que nós tenhamos uma Canaã na nossa congregação. E o que é ter uma Canaã dentro da nossa congregação? É nós nos apropriarmos, tomarmos posse das bênçãos que Deus tem para nós na igreja do Senhor, sendo usado por Ele, sendo bênção nas mãos dEle, fazendo a sua obra, sendo instrumento dEle para impactar o reino das trevas com a pregação da palavra de Deus. Canaã está perto de nós, irmãos. Canaã está próximo de cada um de nós. Além do mais, além desse Canaã físico, desse Canaã espiritual, ou dessa Canaã espiritual,
nós temos a Canaã espiritual, que está logo ali na eternidade. É só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Nós precisamos continuar firmes, inabaláveis, fiéis ao nosso Deus, porque só entrará na Canaã espiritual, na cidade que Ele preparou para a sua igreja, aqueles que tiverem com as suas vestes lavadas e purificadas no sangue de Jesus. Glória a Deus. É preciso reconhecer a advertência que o apóstolo Paulo nos faz aqui pela palavra de Deus. Os pecados que ele lista, a partir do versículo 5, impediram os israelitas de receberem a bênção de Deus na sua plenitude. E tem impedido também homens e mulheres, cristãs, de receberem a bênção de Deus na sua plenitude. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Muitos não têm chegado a Canaã, não têm experimentado a bênção de Deus na sua plenitude, não têm experimentado a comunhão com Deus na sua totalidade, porque têm desenvolvido na sua vida os pecados que o apóstolo Paulo cita. Não sei se você está com a sua Bíblia aberta, mas se não estiver, abra por favor. 1 Coríntios 10, versículo 5 nos diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Já fiz uma introdução dizendo do que aquele povo experimentou, dos milagres que Deus operou para que agradasse a Ele, para que ouvisse as orações, para que ouvisse o clamor deles. Mas Deus está dizendo por meio da sua palavra: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque foram prostrados no deserto, razão porque pereceram no deserto, razão porque morreram no deserto. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus te tirou do Egito. O Egito tem uma simbologia espiritual para nós que somos crentes. O Egito simboliza o mundo de pecado. O Egito simboliza o mundo de escravidão, o mundo de maldade, de promiscuidade. Quantos já foram tirados do Egito e transportados para o reino do amor de Cristo Jesus? Se você já foi tirado do Egito e transportado para o reino do amor de Cristo Jesus, levante a mão para o céu e dê glória a Deus e agradeça por isso. Mas os israelitas também foram tirados do Egito. E Deus tirou com mão poderosa. Depois de 10 pragas, usando Moisés e Arão, Deus os tirou da terra do Egito. Mas Deus está dizendo, mas Deus não se agradou da maioria deles. Primeiro pecado, ora, estas coisas, versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Eles pereceram no deserto, eles morreram no deserto, porque o coração deles não estava olhando para a terra prometida. O coração deles não estava no deserto com eles. O coração deles tinha ficado no Egito. Eles cobiçaram as coisas do Egito. Lembraram dos alimentos que eles comiam no Egito, das bebidas do Egito, dos costumes do Egito, da cultura do Egito. O que Deus está falando e comunicando conosco nesta noite? Que tudo o que aconteceu com aquele povo, a sua derrota, a sua morte, pereceram no deserto, sirva de exemplo para nós. Deus nos tirou do mundo, do Egito, pelo sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Inclusive hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de relembrar a morte e a ressurreição de Cristo através desses elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Não foi pelos nossos méritos, foi pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Não é porque nós somos bons, não, de maneira nenhuma. É porque a misericórdia de Deus nos alcançou, transformando a nossa maneira de viver, nos dando uma nova possibilidade de viver de acordo com a vontade soberana de Deus. Nós experimentamos a salvação, recebemos o perdão dos nossos pecados, temos a consciência cristã que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, experimentamos a comunhão uns com os outros, recebemos poder, alegria do Espírito, a ponto de chorar, de profetizar, de falar em línguas estranhas, desejo de fazer a obra de Deus, de cuidar do outro, cumprindo o propósito que Ele tem para nós. Mas eu pergunto a cada um de nós nesta noite: Deus tem se agradado de nós? O Espírito Santo tem se agradado de nós? Aquele povo experimentou coisas extraordinárias. Aquele povo experimentou milagres, maravilhas. Mas Deus está dizendo, infelizmente, Deus não se agradou da maioria deles. Primeiro, por que Deus não se agradou da maioria deles? O versículo 6 nos responde: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. O apóstolo Paulo afirma com muita ênfase que eles praticaram o pecado da cobiça, e essa foi a primeira razão pela qual eles não chegaram à terra prometida. Meu amado irmão, nós estamos caminhando para Canaã. Tanto a Canaã física, como eu já disse, é o máximo do cumprimento das potencialidades na tua vida. Tu pode dar o melhor do que você tem, se você for fiel a Deus, se você acreditar nas promessas de Deus, se você ter a convicção e a certeza de que Ele é maior na tua vida, de que Ele é o Senhor da tua vida, de que Ele é a essência da tua vida, de que sem Ele você não é nada, mas com Ele você é mais do que vencedor. E aí você vai dar o máximo de si. Se você canta, se você adora, se você prega, se você é professor, se você é empresário, qualquer que seja a sua função, você dará o melhor de si, mas dará o melhor de si também dentro da tua casa, como filho, como pai, como marido, como esposa, dará o melhor também dentro da tua congregação, como pastor, como dirigente, como professor da escola bíblica dominical, como músico, como qualquer outra função, você dará o melhor, porque você está fazendo para agradar aquele que te fez a promessa. Quem entende isso nesta noite glorifica o Senhor. Quem nos fez a promessa foi Deus. Foi Deus quem nos fez a promessa. Mas muitos não agradam a Deus, ou morrem no deserto, ou desistem da caminhada, porque continuam cobiçando aquilo que já ficou para trás. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Siga firme. O teu alvo é o céu. O teu alvo é Canaã. O teu alvo não está no deserto. O teu projeto não está no deserto. Deserto é apenas uma passagem. Nós vamos chegar ao oásis de Deus, porque Deus prometeu. E Ele é fiel na sua promessa para cumprir aquilo que Ele promete. Contrário à cobiça, nós temos o amor de Deus. O amor de Deus, Ele é doador. A cobiça quer sempre algo, sempre estende a mão, não doa, não entrega. Mas quem tem o amor de Deus, a essência da promessa de Deus, se entrega e entrega sempre aquilo que o outro precisa, na vida espiritual, na vida profissional, na vida familiar, na vida estudantil e em todos os demais aspectos da nossa vida, como Deus fez. Nós temos na Bíblia Sagrada o maior exemplo do amor, o amor altruísta de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta noite, meu amado irmão, faça uma análise de consciência, olhe para dentro do seu interior e deseje aquilo que Deus deseja para você. Evite a cobiça, elimine a cobiça, porque é o povo de Deus que viu, que constatou o milagre, deixou de chegar à terra da promessa, porque cobiçou as coisas do mundo.
Não cobice aquilo que pode atrapalhar a tua caminhada, que pode impedir a tua chegada, mas entregue o teu coração ao Espírito Santo, para que Ele possa conduzir a tua vida, e você, vencendo o mal, vencendo o pecado, você chegará a Canaã espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos estão perecendo, porque continuam cobiçando aquilo que Deus já proibiu, aquilo que Deus já nos libertou. Mas outro pecado que impediu que o povo chegasse à terra da promessa é exatamente o que está no versículo 7. Por favor, abra aí, acompanhe comigo aí a leitura. Versículo 7 nos diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns daqueles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Meus irmãos, o pecado da idolatria também impediu que aquele povo chegasse à terra da promessa. Vocês lembram do episódio que Moisés foi para o monte orar? E ele passou quantos dias orando? 40 dias e 40 noites em oração e em jejum. E quando ele desceu do monte com os 10 mandamentos escritos numa pedra, o que é que o povo havia feito? Tinham construído, fabricado um bezerro de ouro para prestar culto àquele bezerro. Que povo de dura cerviz, que povo ingrato. Depois de ter presenciado tantos milagres, tantas maravilhas, agora estão prostrados diante de um bezerro, fabricado pelos próprios homens, prestando culto a um animal, a imagem de um animal. A idolatria impediu que aquele povo chegasse à terra prometida. Mas a idolatria, meus amados irmãos, não é somente adoração a ídolo, construído e fabricado por mãos humanas. A idolatria configura tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Até o seu filho você pode estar idolatrando, até o seu esposo, a sua esposa pode transformar-se no ídolo, o seu emprego pode ser um ídolo, a fama pode ser um ídolo, o sucesso pode ser um ídolo. Tudo aquilo que tira a essência do Deus Todo-Poderoso pode caracterizar-se como idolatria. E se você comete o pecado da idolatria, você não vai chegar à terra da promessa. Deus, Ele tem que estar sempre em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Jesus mesmo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que tira o lugar de Deus pode constituir-se idolatria. Muitos cristãos hoje têm se tornado idólatras, idolatram seus corpos, a beleza estereótipa, idolatram cantores famosos, idolatram pregadores famosos. Deus, só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração no céu e na terra. Se você for um idólatra, você poderá não chegar à terra prometida. Precisamos fugir do pecado da idolatria. Assim como Abraão ouviu o chamado do Senhor e entendeu que só há um Deus no céu e na terra. E olha que Abraão vivia numa sociedade idólatra. O pai de Abraão era construtor de imagem de escultura. Mas quando Deus falou com Abraão, ele entendeu que aquele Deus com quem ele estava falando era o único e verdadeiro Deus. É um só Deus, meus amados irmãos, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Só Ele é digno de toda adoração. Se nós queremos chegar em Canaã, precisamos entender essa verdade e fugir da idolatria. Mas entenda
Idolatria não é só quando você se prostra diante de uma imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Deus tem sido prioridade na tua vida? É a essência da tua vida? Glorificado seja o nome do Senhor. Outro pecado que impediu o povo de chegar à terra prometida, que impediu o povo de chegar e de se apropriar de Canaã, foi o pecado da imoralidade. Isso aqui talvez seja o maior mal que nós temos na sociedade de hoje. O pecado da imoralidade. E isso tem afetado não só o mundo lá fora, mas lamentavelmente afetado muitos crentes. O texto sagrado afirma: e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos no só dia 23 mil. Aquele tempo, o tempo do juízo de Deus, era diferente do juízo de Deus hoje, mas o juízo de Deus virá, porque nós estamos na dispensação da graça. Mas depois da dispensação da graça, a porta fechar-se-á e virá o juízo sobre todos. No tempo em que eles estavam caminhando pelo deserto, aqueles que praticaram o pecado da imoralidade, da cobiça, da idolatria, só num dia, aqueles que se revoltaram contra Deus e consequentemente se revoltaram contra Moisés, só num dia morreram 23 mil pessoas. Hoje Deus é um Deus de misericórdia. O camarada está pecando, está blasfemando, está desobedecendo, tornando-se ingrato, infiel, e Deus está sendo complacente, misericordioso, esperando ele voltar, porque nós estamos no tempo da graça. Mas com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Vocês conhecem pela história, todos aqueles que se levantaram contra Deus para zombar de Deus, pereceram, tanto na história bíblica como na história atual. Deus não se permite zombar. Ele é a autoridade máxima, Ele é o Senhor dos senhores, embora seja um Deus de misericórdia e de compaixão. O texto diz: imoralidade fez com que eles perecessem. E a imoralidade, meus irmãos, designa todos os tipos de pecados sexuais. Tudo aquilo que estiver relacionado a pecados da área da sexualidade é entendido como imoralidade. Nos nossos dias, a imoralidade tornou-se popular, é comum, é permitido, é aceito pela sociedade. Os relatos bíblicos sobre essa questão, como por exemplo, os relatos de Sansão e Davi, mostra que Deus ele não tolera a imoralidade. Embora tenha perdoado a Sansão, embora tenha perdoado a Davi, mas eles e outros pagaram consequências terríveis devido ao pecado da imoralidade. E se esses homens que tinham comunhão com Deus, como a própria Bíblia chega a dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, pagaram consequências terríveis, porque praticaram o pecado da imoralidade, o que será de nós? O que será de nós, se praticarmos o pecado da imoralidade? E quando eu falo do pecado da imoralidade, eu digo que é toda prática pecaminosa relacionada ao pecado da sexualidade, ao pecado do sexo. Essa verdade se aplica a homens e mulheres de hoje. Se você praticar o pecado da imoralidade e não se arrepender, você não chegará à terra da promessa. Você não chegará a Canaã. Você não chegará à terra prometida. Infelizmente, meus irmãos, há pessoas que ainda não conseguiram vencer esse pecado. Porque esse pecado é o pecado que é praticado às escondidas. É o pecado que é praticado no anonimato, que ninguém consegue ver, só você vê. Você pode praticá-lo até diante de uma tela de um computador, de uma tela de um celular. No mundo das tecnologias, das redes sociais, esse pecado tornou-se muito mais praticado do que nunca na história da humanidade. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra.
o apóstolo Paulo chama a nossa atenção. Ele nos adverte, se esse pecado, o texto diz muito claramente no versículo 5 que eu quero reler para você guardar. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque fizeram-se prostrado no deserto, porque pereceram no deserto. Olha, estas coisas, versículo 6, se tornaram exemplo para quem, irmãos? Exemplo para nós. Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, abrindo os nossos olhos, os olhos da nossa consciência, os olhos do nosso entendimento. Se eles pereceram, que isso sirva de exemplo para vocês. Não cobice aquilo que é do mundo. Não sejam idólatras. Não coloque no lugar de Deus nada, nem objeto, nem imagem, nem pessoas, nem ídolos. E não pratiquem o pecado da imoralidade, porque se assim o fizerem, vocês não chegarão à terra da promessa. Se assim o fizerem, vocês não chegarão no céu, porque esse Canaã espiritual tem um sentido da glória, da eternidade. É a palavra de Deus que está nos dizendo. E essa palavra vai para lá e vai para cá. Ela é uma espada de dois gumes. Ela fala com os irmãos e fala com os obreiros aqui no púlpito. Porque pode ser que tenha obreiro, eu não estou dizendo com os irmãos aqui, praticando o pecado da imoralidade. Pode ser que tenha crente aqui praticando o pecado da imoralidade. Pode ser que tenha irmãos casados aqui praticando o pecado da imoralidade, que não se contenta com a sua esposa, mas vai ao seu celular, ao seu notebook, às altas horas da noite, para praticar o pecado da imoralidade, para assistir filme pornográfico. Você não precisa assistir pornografia para satisfazer-se sexualmente com a sua esposa. Deus já te deu o melhor da vida, que é a tua esposa, que é o teu marido. Pode ser que tenha jovem aqui, praticando o pecado da imoralidade, se masturbando, olhando para vídeos pornográficos. Deus está falando com a igreja nesta noite pela palavra, e essa palavra ela não volta vazia. E se Deus fala, nós temos que atender, escutar e ouvir o que Deus está falando conosco. Se você quer chegar à terra da promessa, quer ver as suas potencialidades se tornarem bênçãos para você, para a sua vida, para a sua profissão, para o seu trabalho, para a sua igreja, para a sociedade, e ter a certeza de que você chegará no céu. Se a trombeta tocar hoje, você subirá, porque você está com as vestes lavadas, purificada pelo sangue de Jesus. Santifique-se, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se você está praticando qualquer desses pecados, não está tudo perdido, não. Deus é Deus de misericórdia, por isso que Ele nos chama a atenção, por isso que Ele nos adverte, por isso que Ele chama a nossa atenção. Paulo está dizendo, isso é para servir de exemplo para nós, para a igreja de Corinto, para a igreja da Getsêmani, para os irmãos que nos assistem em qualquer lugar desse país e desse mundo. Para servir de exemplo. Nós fomos libertos do mundo, não podemos voltar para o mundo. Fomos libertos da cobiça, fomos libertos da idolatria, fomos libertos da imoralidade, para viver conforme a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas esse pecado da imoralidade tem sido crescente no meio evangélico. Ninguém está isento, irmãos, ninguém. Solteiros, casados, jovens, idosos, é uma praga. Ninguém está isento. Se você não vigiar, está olhando uma coisa no celular, de repente entra uma coisa pornográfica, de repente uma imagem, isso já vai despertar o interesse do homem, da mulher. Nós precisamos vigiar, porque nós fomos transformados. E a Bíblia nos ensina em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus afirma na sua palavra, os vencedores irão assentar-se com Ele em seu trono.
Os vencedores irão assentar-se com ele no seu trono. Dos que saíram de 20 anos de idade para cima do Egito, mais de 1 milhão de pessoas. Me ajuda aí, pregadores. Quantas pessoas? A Bíblia fala, mas não estou lembrado aqui. Só os guerreiros 600 mil. O pastor ainda está dizendo que é aproximadamente 3 milhões de pessoas. Mas as crianças não se contam. Os que saíram de 20 anos para cima, não é isso? De 20 anos para cima, morreram. Pereceram no deserto. A palavra de Deus, os vencedores irão assentar-se com ele no seu trono. Eu pergunto aqui, quem quer vencer? Você não pode ficar no deserto. No deserto da idolatria, no deserto da cobiça, no deserto da imoralidade. Quem vencer, sentar-se-á comigo no meu trono. Bendito seja o nome do Senhor. Eu afirmo aqui profeticamente, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E vencedores, meus irmãos, são aqueles que concluem com êxito a carreira espiritual. Vencedores são aqueles que concluem com êxito a carreira, a caminhada espiritual, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Você possa nos seus 80, 90 anos, quando não tiver mais força para pregar, até mesmo para se congregar, porque muitos idosos não têm mais força nem para caminhar, você possa dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, mas a fé está viva no coração, esperando o momento de me encontrar com o meu Salvador Jesus. Esperando o momento de pisar na terra prometida, de receber por herança a terra que emana leite e mel. E eu falo agora da terra espiritual, do céu por herança, da glória que Ele preparou para cada um de nós. Todos nós, meus irmãos, crianças, adolescentes, jovens, idosos, adultos, todos temos a oportunidade de entrar em Canaã. Todos temos a oportunidade de entrar em Canaã. Quem está entendendo? Diga amém. Quem quer entrar em Canaã? Os músicos aqui que estão no celular querem entrar em Canaã? Querem? Vamos prestar atenção na mensagem. Queremos entrar em Canaã. Queremos entrar em Canaã, meus irmãos. Glória a Deus. Canaã é logo ali. Amém? Canaã é logo ali. Pastor, mas tem a luta, tem as tentações? Tem. Mas maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está com a igreja do que as tentações. Deus não nos prova além das nossas forças. Você só peca porque você não ora, não vigia. Se você orar e vigiar, você vai vencer o pecado, porque Deus te dá força para vencer o pecado. Diz a Bíblia, aonde o pecado abundou, Paulo escrevendo aos Romanos diz, a graça de Deus superabundou. Romanos 5, né? Os homens de Israel que praticaram a imoralidade, morreram no deserto, e nunca chegaram a ver a terra prometida. Nunca chegaram. Hoje não será diferente. Ou não é diferente. São muitos que estão morrendo no deserto. No deserto pessoal. Que não vence as tentações da imoralidade. De olhar para os filmes pornográficos. De olhar para sites pornográficos. Não conseguem vencer o pecado da imoralidade. Estão se perdendo no lodo moral. Mas Deus não te chamou para você ser um perdedor. Deus te chamou para você ser um vencedor. Por isso que Paulo está dizendo, para isso servir de exemplo para nós. Quem está entendendo, diga amém. Para encerrar, que o tempo passa tão rápido que a gente quer falar tudo e o tempo não deixa. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Preciso ser mais sucinto. Tem 2 pecados que Paulo fala. Eu vou ser bem rápido. Por Deus a prova. Eles não chegaram à terra prometida, a Canaã,
porque cobiçaram as coisas do mundo, foram idólatras, praticaram o pecado da imoralidade e, em quarto lugar, meus irmãos, eles colocaram Deus à prova. Isso é um pecado, você sabia disso? Colocar Deus à prova é pecado? Como é que eles colocaram Deus à prova? Versículo 9: não ponhamos Cristo à prova, ou o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Pôr o Senhor à prova é pedir que Ele faça algo contrário à sua vontade ou ao seu caráter. Esse foi um dos pecados que impediram Israel de entrar em Canaã. É pedir que Deus faça alguma coisa além do seu caráter, fora do seu caráter. Para você entender, as multidões que por ocasião da crucificação de Jesus diziam que descesse da cruz, porque eles estavam colocando Cristo à prova. Desça da cruz, salva a ti e a nós também. Desça da cruz, estava colocando Deus à prova, porque Jesus veio a esse mundo para ir à cruz. Tem muita gente no pecado pedindo bênção de Deus, na imoralidade pedindo bênção de Deus, colocando Deus à prova, porque primeiramente deveria se arrepender, deveria se retratar, se prostrar diante de Deus, se humilhar, para que depois viesse a bênção, ou orasse pedindo a bênção de Deus. Não coloque Deus à prova. Não há salvação sem cruz. Quando aqueles homens disseram ao Cristo: desça da cruz, salva-te a ti mesmo, tenha dó de ti, salve a nós. Eles estavam colocando Deus à prova, porque a missão de Cristo era ir à cruz. Irmãos, não há salvação sem cruz. Não há evangelho verdadeiro sem cruz. Tem muito crente hoje que não quer mais sofrer, mas Jesus diz na sua palavra: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há conquista do céu sem cruz. Chegue de evangelho barato. Evangelho é evangelho da cruz. Tem bênção? Tem. Mas se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Tem provação? Tem. Mas você sabe que Deus é o Deus que lhe dá força para superar a luta, a provação, a dificuldade. Carrega a sua cruz. Mas tem uma coisa: se você carregar a tua cruz até o final, você vai trocá-la por uma coroa de glória. Aleluia. Leve a sua cruz, não desista da tua cruz. Vá até o final com a tua cruz. Você não está sozinho, o Espírito Santo está te ajudando a carregar a tua cruz. Não ponha Deus à prova. Glória a Deus. Por exemplo, quando é que você põe a Deus à prova? Só para exemplificar. Quem, por exemplo, não é correto nos seus negócios. Estou falando de uma maneira geral. Compra fiado e não paga. Tem crente assim, não era para ter. Eu já vi dizendo: eu vendo para qualquer pessoa, mas não vendo para crente. Que lástima é isso. Porque nós temos que ser as melhores pessoas, as pessoas que melhor pagam aquilo que deve. Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O crente é para ser o melhor cidadão da terra. Honesto, íntegro, fiel em tudo. Mas eu já vi gente dizer, comerciante: eu não vendo para crente. Isso é triste demais. E pior quando diz: eu não vendo para pastor. Ainda é pior ainda. Eu já vi gente dizer isso. Mas não são verdadeiros pastores. E também não são verdadeiros crentes. Porque os verdadeiros crentes, que se configuram como luz do mundo e sal da terra, pagam o que deve. Glória a Deus. E aqueles que não são corretos no seu negócio, e ainda cobra de Deus que o abençoe e lhe dê prosperidade. Deus, me dê prosperidade, abre a porta. Ele não está sendo fiel no dízimo, ele não contribui na igreja. O pastor faz uma campanha, ele parece que tem uma cascavel no bolso, ainda pede para Deus abençoar. Me dá a prosperidade. Para ter prosperidade, não coloque Deus à prova. Seja fiel ao teu Deus, à tua igreja, à tua comunidade, e Deus vai abrir as portas. É assim que está na Bíblia. Pague os teus dízimos ao Senhor, devolva, que Deus vai te abençoar. Não porque você está sendo fiel, mas porque Ele é a bênção na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Há quem vive na promiscuidade, consciente que está pecando. Jovem de crente namorando com descrente, casado namorando com outras mulheres ou até com outro homem,
fazendo coisas que não deve fazer na internet, está no pecado, na promiscuidade. Alguns filhos que rejeitam a orientação dos pais e ainda estão dizendo: Senhor, eu estou na tua igreja, eu vou para a tua igreja. Não tá... Naturalizou o pecado, pondo Deus à prova. Não ponha Deus à prova, porque se você colocar Deus à prova, você não chegará à terra prometida, mas Deus quer que você chegue. O desejo de Deus é que todos nós, do mais novo ao mais velho aqui, do menor ao maior, cheguemos à terra prometida. Glória a Deus. E por último, para encerrar, murmuração. Eita, isso aqui é coisa terrível. Pecado da murmuração, irmã Kézia. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Paulo diz no versículo 10: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Você quer ser destruído, irmão? Nós não estamos mais na antiga aliança, na velha aliança. Mas se você continuar murmurando e praticando os outros pecados, você será destruído pelo anjo destruidor, o anjo da morte. Mas Deus não quer isso para você. Tem gente que se queixa da vida, não se contenta com o que tem. Há um texto em Gálatas que Paulo escreve: contente-se com o teu saldo, com o teu soldo, melhor dizendo, com o teu salário. Contente-se com aquilo que Deus te deu. Não estou dizendo que a gente não tem que almejar coisas melhores, mas não é isso. É em vez de você murmurar, agradeça. Agradeça pela vida, agradeça pelo pão de cada dia, agradeça pelo marido que tu tem, pela mulher que tu tem, pelo pai que tu tem, pela mãe que tu tens, agradeça pelos filhos que você tem. Não murmure, cante hino de louvor a Deus, pela vida que você tem, que é de graça, que Deus te dá todos os dias. Pare de murmurar, pare de reclamar da vida. Tem milhares e milhões de pessoas na situação pior do que a sua. Você tem 2 pés, você tem um par de sapato, louve a Deus por isso. Deus te deu, tudo que nós temos é Ele que nos dá. Queixar-se da vida, criticar os outros, achar erro em tudo. Aquela igreja cheia de erros, cheia de falha. Que pastor enjoado, aquele dirigente é enjoado, aquela irmã do círculo de oração pega no pé demais, aquele professor da escola, cheio de erro, acha erro em tudo, mas não contribui para ajudar a mudar a igreja que a pessoa pertence. É um murmurador ou uma murmuradora. Em vez de criticar, se coloca à disposição para construir, para ajudar, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus e unidos nós venceremos em nome de Cristo Jesus.